Oferecimento Gorila. Boa tarde. Você sabia que no ano 2000 existiam 15 empresas franqueadoras brasileiras atuando internacionalmente? E hoje já são 68. Isso significa um crescimento de 300%. Para conhecer melhor esse assunto e auxiliar as empresas brasileiras que querem partir para outros lugares do mundo, a ABF, junto com a ESPM, elaboraram uma pesquisa. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Eu tenho aqui no estúdio Ricardo Camargo, ele que é diretor executivo da ABF, a Associação Brasileira de Franchising, e vai nos contar tudo sobre essa pesquisa. Eu sou Paola Tucunduva e este é o programa Alma do Negócio. Ok, aqui ao vivo, direto do estúdio da Just TV no Campo Belo, vamos falar sobre a pesquisa que fala tudo sobre internacionalização de franquias. Para falar sobre este tema, eu vou conversar com o Ricardo Camargo, ele que é diretor executivo da Associação Brasileira de Franchising, ABF, desde 2004, onde já atuava como diretor administrativo financeiro. Camargo trilhou sua carreira profissional na rede de lanchonetes McDonald's, na qual ingressou em 1984. Se você tem dúvidas e gostaria de conhecer mais sobre a ABF ou sobre a pesquisa de internacionalização de franquias, basta você mandar seu nome e a sua pergunta ou seu comentário aí no seu vídeo e ele responderá direto aqui do nosso estúdio. Camargo, eu agradeço muito aí a sua presença, a sua participação aqui no programa hoje. É um enorme prazer estar com você, Paula. Para a gente começar, queria que você me contasse um pouco qual foi o objetivo dessa pesquisa. O objetivo é um desafio que sempre houve até por parte da Apex, né, que é a Agência de Promoção de Exportações ligada ao Ministério da Indústria, Comércio e Serviços hoje, né? E nunca saiu esse guia. Então a ABF decidiu, como a gente já tem um convênio com a Apex há mais, vamos partir para os próximos 2 anos, inteiraremos 6 anos de convênio, já temos um know-how bastante desenvolvido nessa área, temos acesso a 68 empresas que exportam franquia hoje, então nos reunimos com o meio acadêmico, a ESPM, e formulamos então esse guia. Então essa pesquisa serve como um guia de orientação para as empresas que queiram exportar. Maravilhoso. E aí, então, o que traz nessa pesquisa? Quais foram aí as informações mais importantes da pesquisa? A pesquisa aborda muito o porquê das empresas se internacionalizarem, quais são os motivos que levaram a essa internacionalização, quais foram as principais dificuldades e barreiras que encontraram, tanto em nível de formatação do país, nível cultural, adaptação do produto. Então, tem uma abordagem bem geral sobre esses aspectos importantes da implantação de uma marca. Então, por que as empresas brasileiras que já buscaram essa internacionalização? Qual é a razão disso? Bom, existem variados motivos, né? Pode ser desde um motivo pessoal, o dono de uma empresa resolve partir para o mercado internacional até para ter contato com mercados até mais avançados, e com isso ele acaba ganhando know-how para o seu próprio negócio. Projeção da marca no exterior, quando você consegue ter um êxito fora do Brasil, naturalmente você tem um reforço substancial da sua marca no próprio país. Às vezes até um acidente de percurso, alguém que veio para o Brasil, viu uma determinada operação e achou que valia a pena levar essa marca para o exterior e acabou levando, isso também aconteceu em muitos casos, né? Então existem inúmeras razões, e até algumas porque o mercado brasileiro ele já tem um tamanho tão grande que precisa de novos mercados para ganhar mercado, como fornecedor do sistema. Interessante. E isso mesmo no mercado brasileiro, um mercado em expansão e em crescimento, como a gente vem encontrando, né? Fica claro que os empreendedores da área de franquia têm objetivos ousados em se tornar empresas globais.
E hoje é uma tendência do Brasil, né? A gente vem acompanhando nos últimos anos. Hoje nós temos um número de empresas fabuloso que se tornou uma empresa internacional, como casos da Ambev, JBS, Marfrig, Sadia, Perdigão. Então você tem uma tendência até do BNDES, linhas especiais para fornecer a Vale do Rio Doce, Gerdau e outras, né? Então, você tem uma propensão a desenvolver empresas multinacionais brasileiras. Então, com certeza. É a primeira vez que estamos chegando a esse conceito, né? Então, isso reforça sobremaneira esse posicionamento do Brasil como marca. Eu acho muito interessante e eu tive estudando esse tema, internacionalização de empresas de uma forma geral, e realmente eu até encontrei um vídeo que eu trouxe para compartilhar com os nossos internautas de uma reunião que houve na Fiesp, de uma série de ações que o governo está colocando para propiciar essa internacionalização das empresas brasileiras. Então, você vai nos acompanhar assistindo a este vídeo e para entender o quanto a internacionalização das empresas brasileiras é importante para o nosso país. O termo de referência internacionalização de empresas brasileiras é resultado de um estudo realizado por um grupo de trabalho formado por representantes de diversos setores do governo. Segundo o documento, a internacionalização é uma das estratégias que garantem competitividade e acesso a novos mercados e fontes de financiamento. O termo de referência analisa a criação de postos de serviço no exterior, a saída de divisas e a relação entre investimentos privados no país e no exterior, além de trazer sugestões de caminhos que o governo pode seguir para facilitar o processo de internacionalização das empresas brasileiras. Segundo o secretário de Comércio Exterior do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, o governo brasileiro está no caminho certo. Nós estamos assinando acordos internacionais que tratam direto ou indiretamente da nacionalização. O BNDES está apresentando as linhas de financiamento que tem com esse objetivo. A Apex está apresentando quais são as ações que podem facilitar a internacionalização de empresas. O IPEA está apresentando os estudos econômicos que já foram realizados sobre esse fenômeno no Brasil. O Banco do Brasil também tem linhas nesse sentido. E o Itamaraty está falando do apoio que as nossas embaixadas podem dar às empresas que passam por um processo de internacionalização. Os debates continuam. No ano que vem, o grupo de trabalho vai reunir sugestões e críticas do setor privado e universidades para dar continuidade e avançar no processo. E as expectativas também são otimistas quando o assunto são as exportações brasileiras. Segundo o ministro do Desenvolvimento, Miguel Jorge, as empresas brasileiras vão aumentar a capacidade de exportar em 2010. Além disso, o superávit comercial deverá ser superior ao deste ano. O ano passado dizíamos que nós teríamos superávit zero. Nós estamos tendo um superávit robusto esse ano. Eu acho que nós teremos ano que vem também, e eu não sou analista, né, um superávit robusto. Porque 2 dígitos, claro. Esse ano é 2 dígitos, claro que o ano que vem será 2 dígitos. O ano que vem será melhor do que esse ano. Esse ano nós tivemos dificuldades que nós não teremos o ano que vem. Ok, de volta aqui do estúdio. Fica clara a importância dessa internacionalização. Então, a ABF, dentro dessa pesquisa, além de entender a razão, conheceu um pouco das barreiras, dos desafios. Me fala desses desafios que as empresas franqueadoras brasileiras encontram quando vão para fora. Bom, a primeira delas é a adaptação de produto e conhecimento do mercado. As culturas são diferentes, você sempre tem que fazer alguma pequena adaptação ou não, mas você tem que fazer alguma coisa. Você tem peculiaridades de cada país, por exemplo, indústrias que trabalham com perfumes. Então, um grande mercado hoje é o mercado árabe, mas o mercado árabe não propicia, por exemplo, o uso de álcool nos perfumes. É proibido. Olha que interessante. Outro fator, culturalmente, alguns países têm restrições severas com relação à propaganda. Então, conforme a embalagem, se houver exposição de mulheres, qualquer coisa desse tipo, então você precisa fazer diferente. Então, a própria linguagem. O Boticário teve uma experiência em Portugal que é bastante interessante. Quando eles começaram a operação, começaram com master franqueado, tendo a ideia de que, como se fala português, usariam todas as campanhas comerciais desenvolvidas aqui no país e levaram para lá. Isso realmente não funcionou nem um pouco, né? Porque o português, apesar de falar a mesma língua, tem uma cultura totalmente diferente, a linguagem é diferente, as palavras são diferentes, os valores são diferentes. Então, eles tiveram que retomar essa operação.
Hoje é uma operação própria e eles têm um gerente exclusivo para essa operação, que já conta hoje lá em Portugal com 60 lojas. Olha só, isso que eu acho um ponto fundamental, né, Ricardo? Porque muitas empresas pensam, vou primeiro para os países que falam a mesma língua. E aí pode incorrer nesse risco que compromete os resultados do negócio, né? Compromete seriamente, tanto que fizeram a recompra do negócio, do Master, e passaram a operar próprio e hoje está indo muito bem, né? E foi um ganho de aprendizado sensacional. Genial. E aí, então, fica a dica para você, mesmo que for para países que falam o português, você precisa fazer a tradução, porque o brasileiro é diferente do português de todos os outros países. E a gente tem uma leitura muito clara. Quer dizer, hoje Portugal é o país que tem mais marcas, são 33 marcas que têm operações em Portugal. Okay. O segundo é os Estados Unidos, que tem 20 operações, mas os Estados Unidos por quê, então, né? Se fala inglês. Se não fala português. Porque é o mercado maior do mundo. Então, tem mais de 900 mil pontos de venda em franquia, nós temos 80 mil, então um número bastante díspare, né? Então, é um mercado que tem o objetivo, muitas empresas têm o objetivo de ir, porque era o maior mercado do mundo, agora com a crise teve alguma mudança, mas já está retomando o patamar de crescimento. E o terceiro é Angola. Então, um país africano, né? Até pela facilidade cultural e de idioma, eles têm muitos valores brasileiros, novelas, filmes, música. Então, e muitos investimentos também em empresas brasileiras. Construtoras. Construtoras, né? É que puxam esse desenvolvimento. Eu lembro que tive uma época que eu tive a oportunidade de conhecer um funcionário do Bob's, que foi na implantação do Bob's lá na Angola, contando dos desafios, das diferenças culturais que existem, né? E hoje existem, Angola retomou o processo de crescimento, né? Já existe um shopping center em operação em Luanda, mas existem mais 3 em construção. Um deles será o maior da África, então tem um nível de investimento pesado e já que a gente já tem tantas marcas, nós vamos crescer junto com esses shoppings também. Com certeza. Então você falou, um deles é a questão da adaptação do produto a uma realidade daquele país. Quais são outras barreiras aí? Outras barreiras, normalmente quando se busca uma operação internacional, o modelo mais utilizado é se buscar um sócio local. Ok. Porque esse sócio local, ele conhece a cultura, conhece a lei, conhece todos os tributos, então isso facilita muito a adequação da sua empresa àquele local. E aí você tem que ter a sorte e a capacidade de achar um sócio ideal que realmente fique à frente do negócio e leve esse negócio para frente. E eu imagino que o grande desafio, porque uma rede de franquias, ela é feita de padrão. Certo? E aí a multiplicação desse padrão dentro do nosso país, a grande expertise e uma das razões do sucesso. Qual é o desafio de levar esse padrão para um país completamente diferente? Bom, o desafio é a própria aceitação pelo público daquele método de serviço, aquele método de oferta de produto. Então você tem que ver se isso está bem adaptado. Sempre quando você decide ir para um mercado internacional, você precisa ir 3, 4 vezes, estudar o mercado, verificar preço de custo comercial, verificar margem de produtos, verificar o processo logístico, porque às vezes você tem dificuldade de fazer esse produto chegar até esse mercado. Então você precisa fazer uma análise conjuntural bastante complexa para você tomar a decisão e implantar essa marca num outro país. Então quer dizer que um planejamento estratégico é fundamental para o sucesso dessa internacionalização. Fundamental, e a empresa também precisa se organizar internamente. Precisa ter um departamento internacional, precisa de alguém que fale bem inglês, para poder ter contatos do mais alto nível, com profundidade, ou alguém que seja um intermediário dessa informação, para que ele faça uma pesquisa realmente de fundo para poder ter a decisão correta. E me fala uma coisa, o desafio de treinamento e seleção da equipe, dos funcionários, porque uma vez tive conversando com uma rede de franqueadores que encontrou uma dificuldade muito grande no México. Parece que uma cultura, em termos de profissionais que trabalham no México, muito diferente. Aquela rede estava sofrendo muito por conta disso. Isso acontece. O México tem uma característica que a produtividade não é tão alta. Tanto é que a gente utiliza aqui em franquia 9 empregos por ponto de venda, que é a média nacional. No México esse número é de 12 a 14. Nossa. Então o nível de produtividade deles é um pouco mais baixo, o nível de remuneração é um pouco mais alto que o Brasil. Então você tem que conciliar essa questão de salário e cultura também. Né? Okay. Apesar de ter uma formação cultural superior, o nível de desempenho profissional é um pouco abaixo do nível brasileiro.
Então é importante conhecer essas diferenças e aprender a lidar com elas, né? E o México teve momentos de boom econômico, depois com a crise foi um dos países na América Latina que mais sofreu, porque dependia muito da exportação de produtos para os Estados Unidos, mas agora está retomando fortemente, até porque o governo mexicano tem um programa de incentivo à franquia muito forte, porque ele vê nisso uma capacidade de desenvolver muitos empregos. Então eles têm um plano de financiamento sem juros em 3 anos, com 18 meses de carência. Então, algo realmente que fez o mercado mexicano de franquias explodir. Que bom. Agora, e essas diferenças existem provavelmente em todos os países. Fico imaginando o angolano. Para um brasileiro gerenciar um angolano, tem algumas variáveis culturais que leva muitas vezes um tempo, né, para a pessoa conhecer. Muito tempo. Algumas empresas brasileiras que têm operação em Angola, te falei que tem 17 marcas, né? Algumas delas são de propriedade até de brasileiros que já vivem lá há muitos anos. Okay. Então, esse é um dado interessante. E que já também conhece a cultura local também, né? Exatamente. E outros franqueados também são pessoas ligadas ao governo, porque lá é um governo centralizador, né? Então, é um governo que concentra todas as operações econômicas. Então, para você ter êxito lá, você precisa conhecer alguém do governo e precisa ter alguém envolvido nesse meio para poder desenvolver os negócios. Interessante. A ABF, eu sei que ela participa de feiras internacionais. Qual é a experiência e o que vocês têm aprendido aí com provavelmente uma troca muito rica, né? Conhecendo franqueadores de outros países? Bom, nós temos contato com número de países total, né? Porque nós participamos do Conselho Mundial de Franquias, o World Franchise Council. Então, essa entidade reúne atualmente 40 países, são 2 reuniões anuais, uma delas esse ano nós tivemos uma reunião em Paris e a segunda reunião foi agora na Coreia em outubro. Então, nós temos, só nessas reuniões você conhece inúmeros mercados. Já estivemos na Malásia, já estivemos em Singapura, já estivemos nesses mercados. Hoje a ABF tem mais de 24 estudos de mercado de países, estudos de mercado profundos. Então, qualquer empresa que queira exportar tem na ABF esse subsídio, esse estudo que fala sobre preço de shopping center, preço de rua, legislação sobre franchising, como é que faz registro de marca, como é que se abre uma empresa, quais são os pontos mais interessantes para se abrir uma empresa em determinado ramo. Então, todas essas informações se encontram disponibilizadas na ABF. Na ABF, nossa. Agora, muitas empresas lá fora, e você deve ter tido a experiência hoje em dia, estão de olho no mercado brasileiro. Como é que está esse movimento, ao contrário, das franqueadoras internacionais vindo para o Brasil? Bom, há 5 anos nós tínhamos um processo relativamente contínuo de empresas internacionais, mas hoje o Brasil cresceu muito internamente com franquias. 92,5% das empresas são franqueadoras brasileiras, só tem 7,5% de participação estrangeira, uma penetração muito baixa. Nós temos aí cerca de 130 a 140 marcas estrangeiras só operando no Brasil, que é muito pouco. O México tem 90, 85, 80% de participação e outros países 80, 70. O Brasil está bem acima da participação nacional de franquias, né? Mas existe sim um movimento que há 5 anos foi interrompido, porque houve um deslocamento total dos investimentos mundiais para a Ásia. E agora já chegou um limite de investimento na Ásia bastante interessante e se buscam novos mercados, né? Depois do leste asiático, que é o mercado que mais cresce no mundo, e aí a gente está falando de China, Singapura, Hong Kong, Filipinas, Malásia, Vietnã, Turquia, assim, incluindo no lado asiático, são países que estão com mais alta taxa de crescimento. Depois desse setor, o setor que mais cresce é a América do Sul. E a América do Sul é o segundo mercado do mundo em termos de crescimento, e o Brasil representa 52% do PIB da América Latina. Então, por isso, esse interesse de volta ao Brasil. Um país que venceu muitas barreiras, né? Temos um controle de inflação, temos bancos muito líquidos,
temos uma economia com uma inflação relativamente baixa. Superamos a crise de uma forma rápida. Muito rápida. Né? A marolinha realmente aconteceu. Ainda bem, né? Agora, eu vejo um movimento interessante, queria saber a sua visão sobre isso. Algumas das empresas internacionais que vieram para o Brasil acabaram, vamos dizer, buscando, eu acredito que seja um franqueado master, uma rede franqueadora aqui no Brasil, como, por exemplo, o Bob's, ele cuida de outras redes, não é isso? Qual é a razão desse movimento? Bom, o Bob's é uma rede brasileira, né? Fundada por por um americano, mas que casou com uma brasileira e se considera mais brasileiro que americano, né? Então, hoje o Bob's reúne mais de uma marca. Eles têm 5 marcas. Eles são master franqueados para o estado de São Paulo da Pizza Hut. Tem uma cadeia de cachorro-quente, que é para o Brasil, que é o Dogs, que eles fecharam um acordo de participação com uma empresa chilena. E nós temos também o Kentucky Fried Chicken, que eles têm a master franquia para o Brasil. Então, eles têm outros tipos de segmento aí agregados, né? Mas, normalmente, se busca um master franqueado e no Brasil não é diferente. Então, você teve algumas experiências que deram certo, outras que não deram certo e outras que retomaram. Então, o Kentucky Fried Chicken, por exemplo, é a 3ª vez que vem ao Brasil, agora de uma forma mais organizada, já tem 12 lojas em operação, então está recuperando. Você tem a Fridays, que busca um reposicionamento de mercado, fecharam quase todas as lojas, só tem uma loja em operação, mas a ideia é trocar o master franqueado até. E você tem outras marcas voltando ao Brasil. A Subway, por exemplo, é o maior exemplo de sucesso. Veio a primeira vez com o master, não deu muito certo. Acabaram fechando várias unidades, depois retomaram. E estão crescendo muito rápido. Muito, né? mais de 300, quase 400 operações já. Parece que eles conseguiram tropicalizar o estilo de negócio, a estratégia de negócio e adequar à cultura brasileira. E o comando dessa rede hoje se dá nos Estados Unidos, em Miami, então eles controlam de lá a operação brasileira, até pelo insucesso que houve, né, com o master local. Então, eles decidiram optar por ter o controle absoluto da operação. Legal. Queria ouvir de você, Ricardo, como é que é o potencial e a expectativa para 2011 no mercado de franquias do Brasil? Bom, esse ano a gente vai um PIB de 7,5%, nós vamos fechar com 19% de crescimento. E para o ano que vem a gente espera que haja uma acomodação, porque é impossível manter um crescimento de PIB de 7,5% para o nosso mercado, né? Para o chinês, nem tanto. 7% para ele já é crise, né? Esse ano provavelmente fecha com 11% de crescimento. Mas se você comparar com outros países, com a nossa infraestrutura, com o nosso giro, né, os juros muito altos ainda em relação ao nível mundial, lógico que baixaram muito, mas ainda é alto. A nossa infraestrutura traz um custo adicional por produtos fenomenal, tanto na área de logística, né, distribuição terrestre, como portos, como aeroportos, então é muito complicada. O mais alto nível de taxação do mundo. Então, é impossível você passar desse 7,5% por muito tempo. Então, a projeção do PIB para o ano que vem é de 5%, e a nossa, em função dessa acomodação, a gente prevê um crescimento de 15%. Que ainda é excelente. É bastante alto. Queria que você contasse um pouco da ABF. Você já falou o suporte que a ABF tem para as empresas que querem exportar. Quais são outros benefícios que a ABF oferece para os seus associados? Bom, nós temos um acordo operacional com a Apex, então as empresas que querem exportar podem participar de feiras internacionais. Nós estamos fechando agora o acordo, renovando este acordo. Nós vamos visitar nos próximos 2 anos mais 8 países. Então, Colômbia, Portugal, Espanha, México. Então, vamos fazer visitas também ao Oriente, nas Filipinas, vamos estar na Alemanha. Então, nós temos vários eventos internacionais que acontecerão e a empresa sendo associada, ela pode se beneficiar disso. Só para se ter ideia, para uma participação numa feira internacional, o custo é de $1.000, já com a estrutura do stand montado, a pessoa paga as suas despesas de viagem e paga $1.000 para já receber um stand montado. Então, é um benefício enorme. Além disso, nós temos o nosso site, que é hoje um site de muita pesquisa, muita busca, mais de 140 mil visitas mês. Quando a gente tem a época da feira em junho, chega a 200 mil visitas. Olha que maravilha. Nós temos uma revista bimensal que também consta uma lista de empresas que são franqueadoras. Nós temos vários cursos acontecendo na BF, uma programação de lazer e de cultura, de informação, de treinamento muito forte. Todos os meses a gente tem algum tipo de evento grandioso, e fora os cursos normais do dia a dia, e temos até um MBA de franquias. Olha só. Então, para quem é associado, ele pode participar desse MBA em conjunto com a FIA. Então, em termos de formação absoluta.
E a ABF tem hoje convênios também com o Sebrae. Então, nós temos a participação em várias feiras do empreendedor ao longo do ano. E temos feiras regionais também. Este ano nós fizemos São Bernardo do Campo, participamos da Feira de Uberlândia, Feira de Recife, Feira em Brasília. Então, a gente consegue desenvolver várias atividades paralelas para suportar o crescimento do franchising, que vai se dar em grande parte em direção ao interior, em direção à região norte e centro-oeste. Então, importante, e a ABF fazendo aí o seu papel nesse segmento. Hoje a ABF conta com quantos associados? Nós somos a segunda entidade do mundo em número de associados. Nossa, nós temos hoje 920 associados. A maior delas é a IFA, que é a americana, que já tem mais de 50 anos. E tem 1.100 associados, então nós estamos chegando muito próximos. Eles até têm um certo temor da gente. Imagino. E nós temos um acordo de cooperação direto também com a IFA, né, de colaboração, porque são as duas maiores entidades do mundo, reforçada pelo endosso dos dois governos. Tanto o governo brasileiro quanto o americano têm um tratado de cooperação que inclui as duas entidades nesse tratado. Maravilhoso. Agora, vamos dizer, um empresário que talvez sonhe em se tornar um franqueador, ele pode se associar à ABF? Nós temos alguma categoria que ele tem um tempo para transformar a empresa em franqueadora, tem uma oportunidade de negócio, então é possível sim. E nós temos também alguns sócios que são colaboradores, fornecedores do sistema, alguém que tem a ligação com o sistema de advogados, consultores. Algumas empresas, Sadia, por exemplo, é sócia, a Ambev é sócia, tem algumas empresas grandes que também são associadas. Ok. Franqueados não, é só franqueadores. Franqueados também. Franqueados também podem Temos se associar? Aí uns 70, 80 franqueados hoje ainda como sócios. A maioria deles do Boticário, dos Correios. Que participam como associação. Exatamente. Muito bom. A gente até recebeu aqui um boa tarde do Silvio Igor. Silvio Igor é um internauta que nos acompanha em todo o programa. Silvio, obrigada pela sua participação. Eu quero aproveitar essa participação para te fazer um convite. Você, que é um internauta que eu considero o internauta número 1 do programa Alma do Negócio. Outro dia eu estava lendo as primeiras mensagens que eu recebi nos primeiros programas há mais de um ano atrás e encontrei a sua mensagem. E é muito bom contar com alguém como você. Então, para isso, no ano que vem, eu quero te convidar para vir aqui, direto ao vivo do nosso estúdio, contar um pouco da sua experiência e como o programa Alma do Negócio tem te ajudado. Então, depois você manda o seu contato para a gente fazer aí uma programação para o início do ano. E essa participação, né, eu vejo que muitas empresas têm dúvidas e muitas pessoas que querem empreender, não empreendem ainda e sonham em ter seu próprio negócio, a franquia é uma alternativa. A ABF dá algum tipo de suporte ou apoio para essas pessoas? Nós temos sessões de orientação individuais para empresas que queiram se transformar em franquia, leva 2 a 3 horas, e é muito barato, é coisa de R$100 e poucos. Então, o nosso objetivo é mais social e de informação do que outra coisa. O próprio Sebrae hoje, em parceria com a ABF, desenvolveram uma cartilha de orientação para o sistema de franquia. Então, graças a esse desenvolvimento, hoje também dentro dos escritórios regionais do Sebrae, você pode ter informações detalhadas sobre franquia. E até interessante, aproveitando, Paula, nós temos um acordo com o Sebrae de incubadoras. Nós estamos com trabalho em 2 incubadoras do Sebrae, uma delas em Mato Grosso e outra em São José do Rio Preto, que são 2 projetos de empresas que eram pequenas, que nós estamos transformando e moldando para serem franqueadoras e no ano que vem vão estar na nossa feira vendendo as primeiras unidades. Olha que importante. E se algum empreendedor que está nos assistindo tiver interesse em conhecer esses projetos de incubadora, como eles fazem? Podem se dirigir diretamente à ABF, nós temos um setor de marketing lá que pode atendê-los, pessoalmente também coloco minha disposição para prestar esclarecimentos, né? E nós temos também o Sebrae que está ativamente participando desse processo. E o objetivo é usar essas 2 incubadoras como exemplo, como modelo, para que outras incubadoras do Sebrae depois possam ter esse programa também alinhavado e desenvolvido. Com certeza será um grande sucesso. O site da ABF qual é? abf.com.br. Bem fácil de você encontrar. O tempo passa muito rápido, né, Ricardo? Nós já estamos chegando aí ao final do nosso programa, mas eu tenho sempre as 2 últimas perguntas do meu entrevistado, para os meus entrevistados, e que eu queria saber qual que é, para você, o que é empreender?
Aí você puder falar, olhando lá como uma dica para os nossos internautas. Bom, empreender ainda mais no Brasil é um desafio enorme, né? Porque você tem que vencer várias barreiras, mas eu acho que o fundamental de empreender é ter uma boa ideia, desenvolver um plano estratégico e lutar para conseguir êxito naquilo que você quer fazer. Então você tem que ter uma habilidade, mas tem que ter também gostar do que você está fazendo, tem que ser feliz fazendo aquele negócio, tem que fazer um planejamento e a partir daí sair para a briga, né? Que no país aqui a briga é um pouco maior, mas isso nos deu até condições favoráveis, né? Sempre a gente sofreu tanto que hoje, diante da crise mundial, nós somos, assim, temos uma expertise muito desenvolvida. Então, empreender é batalhar no Brasil, mas também uma chance de crescimento. Maravilhoso. E aí, a última pergunta é, qual é a alma do negócio no caso da ABF? Bom, a alma, em primeiro lugar, é gostar daquilo que você faz, né? Se você não gostar, não tiver realmente vínculos emocionais e sentimentais com o negócio, esse negócio não segue muito adiante. E, basicamente, o trabalho em equipe. A ABF hoje tem vários departamentos, né, que a gente, quando cheguei lá, a ABF estava ainda meio desmontada, a gente conseguiu montar o departamento internacional, o departamento jurídico, de marketing, de treinamento. Então, hoje a gente tem uns departamentos atuando muito fortemente e a gente tem uma penetração no mercado cada vez maior, graças a um trabalho grande de equipe. Que maravilha! Nossa, eu agradeço muito. Realmente você contribuiu muito com os nossos internautas. Espero poder continuar contribuindo ao longo do próximo ano. Com certeza. Será um grande prazer estar com você, Val. Eu agradeço, o programa Alma do Negócio está sempre atento, esteve lá na ABF Expo e acompanha todo o trabalho de vocês. Te espero lá esse ano. Nós estamos com 30 mil metros, crescemos 30% de área em relação ao ano passado e já temos 95% das áreas vendidas, o que indica que vamos ter um ano de 2011 alvissareiro, né? Maravilhoso. Vai em junho a feira, em junho, né? Estaremos lá com certeza. Você é convidado especial. Obrigada, muito obrigada, Ricardo. E o programa hoje está ficando por aqui. Esse que é o último programa ao vivo deste ano de 2010. Eu aproveito para fazer os meus agradecimentos a Iorane Rabelo, esta estilista mineira. Se você quer conhecer, você tem aí no seu vídeo o site. E agradeço também a Lia Cabeleireiros e todas as meninas que ao longo desse ano me receberam com muito carinho, a Madeli, a Cida, a Zélia, a Celi, a Nani e a Ana. Eu agradeço de coração, espero que em 2011 vocês sejam aí presenteadas com muito amor, com muita saúde e muita paz. Hoje é o final deste ano, só que eu deixo 3 programas para te acompanhar ao longo dessas férias. A Just TV está entrando em férias agora, a partir desse final de semana, e nós retornaremos a partir do dia 10 de janeiro. Então, você que quiser assistir a esses programas, basta você visitar a página da Just TV, clicar lá no nosso logotipo do programa Alma do Negócio e você vai assistir os 3 especiais que eu fiz para o final do ano e todos os programas anteriores que tem gravado, que você pode voltar a algum tema do seu interesse. Se você quiser conhecer o nosso blog, onde além dos vídeos nós temos textos dos nossos colunistas, espaço para você colocar os seus comentários, visite o nosso novo blog www.almadonegócio.tv. Vou adorar ouvir e ler os seus comentários direto de lá. Desejo um Feliz Natal e um ano novo brilhante, com muito sucesso. E juntos, a Alma do Negócio quer te ajudar no ano de 2011. Tenho certeza que o empreendedor brasileiro faz a diferença. E se nós pudermos contribuir um pouquinho com isso, eu já fico feliz e muito realizada. Uma boa tarde e boas festas para você. Te vejo ao vivo no dia 13 de janeiro, aqui, direto do estúdio, às 16 horas. Muito obrigada e uma boa tarde.